Bem, amigos da rede Léo Andrade de canais do YouTube, estamos de volta, é isso, aqui para o 6º episódio do LA Talking and Coding. Será que é esse nome? Não sei, daqui a pouco eu vou perguntar pro meu convidado aqui, que isso aqui é um formato que eu tô testando aqui no canal, onde eu recebo um convidado e nós vamos criando uma aplicação juntos aqui, conversando, batendo papo, enfim, mostrando tecnologia passo a passo, e no momento nós estamos trabalhando na construção de um sistema de imobiliária. Então esse aqui é o 6º episódio, olha que legal, 6º episódio construindo passo a passo utilizando a Mad Builder. Bora continuar esse projeto junto? Então fica aí. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Deixa eu colocar meu fone, vou fazer aqui sem cortes agora, hein? Vamos ao que interessa. Vou chamar ele para o palco. Matheus apareceu, ó, sem cortes. Opa, tô ao vivo já? Já está. Estamos on the line, né, Léo? É isso, estamos E mais um... Como é que é Talk Coding? Eu inventei agora, deixa eu voltar aqui que eu tinha anotado aqui, ó. LA Talking and Coding. LA Talking Coding, olha só, hein? É um nome assim, né? Inglês, né? É uma coisa diferenciada, né? É pra ver se eu aprendo inglês definitivamente. Mas esse aí tá massa, só que é um pouco difícil de lembrar, né? LA Talking Code. Mas fica dar uma pronúncia assim, Talking Code. O cara é culto falando, né? Pô, eu sei lá, dá a impressão que eu sei falar inglês, né? Você falou bonito, ficou bom, ficou bom. Boa. Bom, pra quem não sabe, Matheus é o criador, a pessoa por trás, pelo backstage, pelo código por trás da Mad Builder, que é essa ferramenta aí que a gente tá trabalhando e construindo, né? Isso aí. O cara por trás desses campos. Você arrasta e clica. Boa. E para quem não sabe, para quem não conheceu a Mad Builder ainda, o link tá na descrição. E junto com esse link, Matheus, tem um cupom de 10% de desconto, sabia disso? Léo 10, né? Léo 10, camisa 10. Sabia desse? Sabia desse cupom? Então você pode, 10% de desconto no plano, qualquer plano, é um plano anual, né? Qualquer plano anual, exatamente. Boa. E vale a pena, viu, pessoal? O custo-benefício é bem bacana da Mad Builder e você vai construir sistemas aí rapidamente, vai te poupar um belo de um tempo, muita coisa já traz mastigada e você pode customizar o que você quiser, e é isso que o Matheus está mostrando aqui, né? Usando o melhor do low code e quando preciso, exatamente, usando o high code. Coloca um pouco de código aí no meio para fazer a mágica acontecer, né? Boa. Matheus, vamos dar só um relembrar de onde a gente parou. Sim. Então, né, no vídeo passado, a gente tinha terminado aqui uma parte de cadastro, né, do aluguel. Né? É verdade. Então, a gente tinha feito aqui um menuzinho de aluguel, uma listagem, né, arrumamos aqui a parte de filtros. Eu vi que faltou fazer aqui alguns detalhes, né, o filtro por valor total, colocar início e fim dele, né. Bacana. A parte de cadastro aqui, que a gente tinha feito também. Então, escolhe um locatário, escolhe um imóvel. Faltou, então, a gente adicionar aqui um texto de contrato, que mais para frente a gente vai gerar um documento, né, um documento de um contrato. Show. Então, aqui seria para colocar um texto customizado, para alterar o texto padrão que viria no contrato, né, desse sistema. Um botãozinho aqui para a gente adicionar anexos, né, seja lá, por exemplo, a foto da pessoa, ou tirar uma foto do próprio contrato que você imprimiu e o cara assinou, né. Então, uma parte de anexos aqui para isso. Boa. E aí a gente tem aqui a parte de valores e faturas, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai focar mais aqui nessa tela, que a gente quer pré-gerar faturas, tá? De acordo com a vigência, né, que a gente colocar para esse contrato. Vai valer, por exemplo, por 6 meses, né? Então a gente já vai pré-gerar faturas, tá? Verdade. E essa geração dessas faturas é feita via código-fonte. E eu trouxe ali um código pronto para facilitar. Eu vou explicar como é que a gente chega naquele resultado ali. Boa. Então, Léo, essa é a ideia aí para hoje, tá? Boa. E para você que, mas como é que eu vou pegar esse código-fonte? Depois o Matheus vai disponibilizar o modelinho do projeto, né? Isso aí. Então, vai estar lá dentro da ferramenta para você poder, né, importar, você clona o projeto e vai ser como se você tivesse criado ele, né? Exato. Então, vai servir talvez para dar para uma pequena imobiliária, para você dar um pontapé inicial no seu projeto, para você ver como foi feito, né? Então, tem várias utilidades, tá? Depende também da sua criatividade, como você vai querer usar isso, né? Perfeito. Vamos lá então, Matheus.
Aqui Bora, é então, botar a mão na massa, então, né, Léo? Vamos começar Tal- aqui pelo ajuste. Talking Coding. Ajuste simples aqui, ó, valor total, tá? Isso aí. Então, vamos fazer aqui, como a gente fez aqui nesse aqui, né? Então, a ideia é diminuir isso aqui. A gente pode colocar, por exemplo, 45%. Não, botar assim, ó, 50%. A gente vai tirar uma largura ali, por exemplo, uns 100 pixels. Cara, eu Aí, gostei desse negócio aí que vocês fizeram. Tipo, largura menos. Aí você tem a opção de colocar ali um. Muito legal isso, aí isso. você consegue fazer um cálculo, né? A gente faz isso depois via CSS, né? Gera um código CSS que faz essa subtração. Deixa eu te perguntar Então, uma ele... coisa curiosa, assim, vou fugir do, Oi. do assunto. Quanto tempo você demorou, desde quando teve a ideia de fazer o Mad Builder, quanto tempo demorou ter um Ah, produto assim? foram uns 2 anos de desenvolvimento, assim, sem ter lançado, Hum, né? E aí depois, né, foi lançado, só que sempre teve manutenção constante na ferramenta, perfeito, né? Melhorias constantes até poder chegar nesse nível. entendi. Mas assim, para chegar no nível que a gente está hoje, eu acredito aí que foi uns 17, uns 5 anos, desde quando começou a fazer Caramba, a ferramenta, uns 5, 6 anos, para chegar no que ela está oferecendo hoje, digamos assim, né? muito louco, muito louco. Muito legal isso. Definir um nome customizado, um valor total final, tá? Que a gente faz um range ali entre valores, né? Uhum, E aqui, então, vamos voltar aqui, ó, 50%. A gente pode até para garantir aqui, a gente pode fazer assim, ó, 50, vamos diminuir um pouquinho de cada um, por exemplo. boa. A gente tirou 50 pixels de cada um, e assim a gente deixa ele bem centralizado dentro de uma mesma coluna, tá? Aí Uhum, aqui na parte dos filtros, tá? A gente faz uma comparação, então o valor total e usa o menor igual aqui, né? E legal. para esse aqui, que seria, né, o range inicial, em vez de ser igual, que vem para o padrão, a gente troca para maior igual, tá? Então a gente já salva aqui, lembrando que já faz um atualiza automático, tá? Porque a Uhum, gente tem essa propriedade marcada aqui, né, Léo? Não sei se tu lembra, né? Mas aí você tem um atalho, ao salvar o arquivo ou uma página, atualiza automaticamente o nosso teste online. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com um servidor de testes nosso, digamos, sabe? aham, Poderia fazer um deploy automático para esse servidor, né? entendi. Só que aqui, nesse caso, a gente não está trabalhando no teste que o builder oferece, né? Então Perfeito. aqui, ó, já ficou certinho o nosso filtro. Vamos ver como é que está aqui a parte do imóvel. A gente selecionava, traz as informações. Perfeito, tá? A Então gente tinha vamos vir feito aquele aqui. pop-up também, né? Que apareceu ali agora. Pá. Isso aí aqui, né? É, A janela de busca, né? Para buscar legal. os imóveis, né? Para te achar qual é aquele imóvel que você quer fazer ali, né? É Ou legal, ficou. alocação, digamos assim, né? Uhum, Então, vamos começar aqui mexendo nessa parte aqui dos valores e faturas, tá? perfeito. Então, vamos voltar aqui no formulário, já deixei aqui aberto, ó, contrato aluguel form. Uhum, Então, vamos começar aqui, ó. Eu pensei nessa tela aqui, a gente trabalhar com uma linha com 4 coluninhas, que são as principais que a gente precisa, tá? uhum, Então, aqui é os tamanhos de 3, nosso grid layout, isso. tá? Então, a gente vai ter uma validade inicial, depois a gente vai ter aqui, ó, validade final, a gente vai calcular ela, tá? Uhum, Então, eu vou tirar da tela, depois a gente vai fazer ela na hora de salvar. Aqui eu vou deixar em percentual, para ocupar todo o tamanho, tá? Validade inicial. E aí a gente vai usar esse cara aqui, ó. Duração de meses a gente vai jogar para cá. E aqui nós vamos trocar o componente, ó. Nós vamos pegar um chamado spinner, tá? boa. Então ele vai trocando de um em um. Então aqui eu vou aumentar. Beleza. Então deixa eu ver aqui. Aí a gente vai ter o nosso valor total. O valor total está aqui. E por último, então, a gente colocou aqui também uma taxa de administração, tá? Então aqui para não ficar tão grande, enfim, vou colocar ADM e 1% atual. Aí, ó. Então vou mover para cá. Esse cara aqui eu jogo aqui, tá? Então aqui ele vai informar um percentual. Aqui a gente tem essa linha. Essa linha aqui eu vou aproveitar ela. Dentro dela eu vou colocar um separador, tá? Porque agora vai vir a parte das nossas parcelas embaixo, tá? Das faturas que a gente vai gerar, tá? Então aqui eu posso colocar um separador. Só para ficar mais bonitinho, né? Então a gente forma aqui, por exemplo, faturas, ó. Faturas, coloca ali. Eu vou clonar agora essa linha e aí sim a gente vai colocar, né, para as nossas faturas, tá? Que a gente tem um componente que seria, que as faturas vão ser um detalhe, tá? Então aqui a gente pode usar o field list, ó. É uma lista de componentes, né? Uma lista de campos, tá? Perfeito. Então essa nossa lista de campos,
ela vai ter um nome de variável padrão aqui, ó, que é o field list faturas, tá? Isso aqui a gente precisa usar depois, esse nome, quando a gente for gerar de forma automática, quando a gente vai apertar um botão para gerar as faturas, tá? Então a gente vai precisar usar essa variável aqui. Então a tabela mestre é o nosso contrato aluguel, que a gente está trabalhando aqui nela, e a detalhe vai ser essa que ele trouxe para a gente, que é as faturas daquele aluguel, certo? Aí a gente vai escolher aqui, por exemplo, então, competência, o vencimento e o valor. A data de pagamento a gente não vai trazer aqui, tá? Então eu vou aplicar. Ele já montou aqui para nós, padrão, digamos assim, tá? A gente pode fazer aqui alguns ajustes para deixar os campos tudo em 100%. Ó, eu vejo que a gente fez, na hora de colocar o valor, Léo, a gente fez errado lá no modelo de dados. Quer ver? Veio como data aqui, ó. Eu vou deixar ele assim, tá? Eu vou salvar aqui. E aí nós vamos lá no modelo ajustar. Eu não tinha reparado. Então aqui na parte de contrato... Se você reparou, comente aqui. É verdade, ó. Valor date, né? E já aproveita para comentar e colocar meu nome, que é o teste que eu tô fazendo no YouTube. Se você tá acompanhando aí, coloca meu nome assim, escreve Léo Andrade, escreve qualquer coisa aí referente ao que você queira falar. E mesmo que você não queira falar nada, escreve Léo Andrade. Parece que isso aí deu muito certo, né, Léo? Deu. Eu quero agora tirar minha é a prova real, né? É a prova real, é. Então faça isso aí. Troquei aqui para Double, tá, pessoal? Vou voltar aqui no nosso editor. Vou vir no aluguel form, tá? E aqui, então, eu vou trocar o componente, tá? Então, vai ser um numeric. Boa. Tá? Então, aqui tá certinho. Vamos só pegar aqui o nome dele certo. O valor. Então, temos a competência, tá? Que seria colocar, por exemplo, fevereiro de 2024, por exemplo. Essa é a ideia desse campo aqui de competência, tá? Aí, para fazer essa mágica acontecer, tá? Eu vou adicionar aqui mais uma linha. E aí, a gente vai botar um botão. Daí, esse botão aqui que vai fazer a mágica, tá? Então, olha só. O rótulo vai ser pré-gerar faturas, tá? E aqui, então, a gente pode pegar um íconezinho de dinheiro. Por exemplo, aqui, money. Tá? Vamos colocar aqui um verdinho. Aqui a gente vai fazer um ajuste, ó, que é um método estático, né? Que ele vai ser só uma chamada, ele não vai refazer a tela nem nada, tá? Como se fosse um Ajax, como o pessoal fala, um Ajax, tá? Entendi. Só que não vai refazer nada, tá? Ele só vai devolver JavaScript, por exemplo, tá? Boa. E o método aqui a gente pode chamar de onGerar parcelas, tá? Então, eu vou clicar aqui, pra gente acessar aqui a parte do código. Só que como a gente teve que ajustar lá a questão da data, eu vou refazer aqui o meu teste, tá? Para ele arrumar o banco de dados para a gente poder testar, né? E senão vai dar pau lá na hora que a gente for rodar, né, Léo? Perfeito. Que vai salvar um valor numérico na data, né? Beleza, então o teste foi gerado. A gente pode acessar aqui de novo. E eu já deixei até um imóvel cadastrado já para facilitar hoje. Então tá aqui, ó. Validade inicial, duração em meses, valor total, uma taxa de administração percentual. E um botão para pré-gerar as faturas, tá? Se eu clicar aqui, nada vai acontecer, tá? Porque a gente não programou esse botão para fazer ali a mágica dele, tá? Tá bom. Agora que entra aí, né, no momento ainda na ferramenta, uma parte um pouquinho mais difícil, né? Que é essa questão de escrever esse código, né? Ah, difícil nada. Não é difícil. Tem vários exemplos, tudo mais, né? A ideia com o tempo é sempre tentar fazer isso aí ficar mais fácil, né? Mais prático, tá? Então, eu vou colar aqui um código razoavelmente grande, tá? Ele tá bem, assim, comentado, né? Então, aqui eu começo, Léo, com algumas validações de campo preenchido, tá? Então, a validade inicial, a duração de meses e o valor total, tá? Vamos ver se isso aqui também tá correto, tá? Então, valor total é o nome, duração meses e aqui validade inicial, tá? Então, tá certinho de acordo com o exemplo que eu tinha feito, tá? Perfeito. Então, aqui, ó, eu pego esse valor total que vem nessa minha variável aqui, nos meus parâmetros, né? Nessa variável de parâmetro, quer dizer parâmetros, né? Ali vem todos os campos do formulário que o usuário, né, quando ele clica no botão, entrar, né? Então, nessa variável que a gente tem acesso a tudo isso. Perfeito. Só que isso, né, quando vem dessa forma, tá? Desse botão aqui, vai vir bem certinho como o usuário escreveu, né? Porque assim, então, o valor total vai vir no formato, né, com a vírgula, com o ponto.
E aí a gente vai ter que, né, transformar isso, tá? Depois para um formato que a gente possa calcular, se for necessário, tá? Isso a gente faz com a data, né? A data, ela vem aqui no formato brasileiro. Então a gente tem que transformar essa data no formato americano para poder fazer um cálculo com ela, né? Que é o que a gente vai fazer aqui embaixo depois, porque as parcelas são geradas, né, uma por mês, né? Então, vai ser hoje mais um mês, depois mais um mês, depois mais um mês, né? Sim. Então, aqui eu transformo essa data, tá, na validade inicial, para, né, o formato americano, ó, chama aqui o método do tDate, ó, date to us, né, converte. Eu tirei aqui da variável parâmetro, joguei numa variável para ficar mais claro, tá, a duração em meses. Aqui a gente usa uma classe nativa do PHP, que é a datetime, tá? Então a gente passa para ela por parâmetro a validade inicial para conseguir gerar os vencimentos, tá? Então aqui a gente vai usar, né, essa classe aqui para poder fazer a questão do incremento de tempo, tá, Léo? E aí aqui a gente também tem que fazer, né, criar uma variável, tá, que é um objeto, aonde vai conter dentro dele, ok, a competência, o valor, o vencimento, tá? E isso aqui é de acordo, né? Eu vou inspecionar aqui para vocês verem, né? Isso aqui vai de acordo com o nome do meu campo, ó. Aqui ele tem um nome, ó. Então, esse cara aqui, né, ele tem o mesmo nome aqui, tá? E aí, então, a gente vai pegar lá a duração de meses que a gente recebeu por parâmetro e vai percorrer. É um laço de repetição aqui feito em PHP, tá? Um for. Né? No meu caso aqui, eu começo ele com 1, em vez de começar com 0. Eu já quero ir acrescentando sempre um mês, né, para frente. Se você não entende sobre laços de repetição, enfim, na minha série lá, Aprenda a Programar, eu falo sobre isso. Opa! Falo de forma bem conceitual, utilizando o fluxograma, depois eu mostro, utilizando C# como utilizar os laços, né? O while, o do while, o for, essas coisas. Perfeito. Isso é de muita valia, né, Léo, para quem está começando, né? E aqui, então, pessoal, a gente adiciona, ó, vencimento, né? O add é um método que tem na classe datetime, tá? Internamente dela. E aí ele recebe por parâmetro aqui um intervalo de data, tá? Então, o P seria de período, 1, e o M de mês, né? Só que em inglês, né? De month. Perfeito. Então, é o período de um mês. Então, aqui ele faz automático para a gente, né? Adiciona um mês ali. E aí, com isso, tá? Eu consigo popular essas posições aqui, tá? Passando aqui, por exemplo, né? Aqui a competência, né? Que seria o mês e ano. Depois a gente vai ter aqui, ó, o vencimento, dia, mês e ano. E o valor, que vai ser um valor fixo, né? Das parcelas, tá? Que a gente pegou aqui em cima. Tá então, grande, aqui a mas gente nem... tá fácil de entender esse código aí. Não é tão difícil. Aqui a gente tem, então, uma outra função para limpar as linhas, tá? Caso você tivesse algo já preenchido naquelas linhas aqui, no caso, certo? Ele vai remover todas as linhas, né? Ele vai deixar só uma. E aqui, então, é um método para a gente adicionar novas linhas, tá? Então, como por padrão já vem uma linha em tela, a gente vai fazer um -1 aqui, tá? Que o duração em meses é, por exemplo, eu quero aqui 4. Sim. Então, já tem uma linha, né? Então, eu posso remover a primeira, tá? Aqui é um temporizadorzinho que a gente coloca. E aqui a gente vai enviar os dados para o formulário, tá? Que são esses dados que a gente colocou nessa variável data aqui, tá? Entendi. E aí, com isso, a mágica acontece. Não é feitiçaria, é tecnologia. Bora testar então, galera. Validade inicial, tá? A gente tem que informar aqui uma data, duração em meses, por exemplo, 5. Valor total, 1.500 e um percentual aí de 6%, por exemplo. E pré-gerar faturas. E ele gera para nós ali, né? Hoje é dia 5 de dezembro, então já colocou, né? Para frente ali, ó, 5 do 1, 5 do 2, 5 do 3, 5 do 4, 5 do 5. Show. Né? Então, já a gente meio que pré-gera essas informações, tá? Essa aqui era a ideia, né? Desse nosso botão aqui, tá, Léo? Muito legal. Então, vamos ajustar aqui as outras abas, tá? Isso. Para a gente salvar, de fato, o registro. Vai ter mais um ajustezinho só final para a gente fazer ali, na hora de salvar esse registro, tá? Então, a gente pode voltar aqui no Designer. A gente vai adicionar aqui, ó, texto do contrato customizado. Eu vou pegar aqui um HTML, um editor de HTML, tá? A gente aumenta aqui um pouquinho. A gente tem um campo para isso que se chama texto,
na tabela. Aqui a gente pode ajustar para deixar grande. E na parte de anexos, tá? Aqui a ideia é colocar só uma linha. E para os anexos, então, a gente vai utilizar um multifile, tá? E vai permitir, então, salvar vários arquivos, tá? Então aqui a gente vai usar o campo anexo. E vamos usar, então, para gravar na própria coluna, tá? A gente vai colocar o caminho do arquivo do servidor. Então, coluna da tabela com os valores separados por vírgula, tá? E aqui a gente forma um diretório. Então, por exemplo, app, aluguel, não, contratos, aluguéis, tá? Esse vai ser o diretório que ele vai salvar, Ele beleza? vai criar esse diretório, então, se não existir. Se não existir, ele cria esse diretório lá no servidor e joga para lá os arquivos, tá? Perfeito. Essa é a ideia, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso salvar, que faltou fazer um ajuste. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Né? Quem não cola não sai da escola. Boa. Tá. Que aqui, no caso, a gente só vai fazer, né, é um cálculo também, para chegar na validade final desse nosso contrato, tá? Então, aqui, ó, antes de chamar o método que faz a persistência dos dados do banco de dados, que é o store aqui, tá vendo? Sim. A gente vai adicionar esse código-fonte aqui, ó. Então, a gente vai pegar, né, e vou usar de novo aquela classe do PHP, que é o datetime, eu vou passar por parâmetro aqui, ó, a variedade inicial. Tá. Vou jogar numa variável validade final. E aqui eu vou fazer, ó, validade final, né, dar um add, fazendo aquela questão de adicionar, né, estou adicionando o intervalo de X meses, né. Então eu estou pegando aqui a duração meses, né. Então nessa variável object, ele pega os dados do formulário e popula ela. Então aqui a gente consegue também ter acesso àquelas informações. E aí eu né, jogo numa propriedade do meu object a validade final, que é o que vai ser salvo na base de dados, tá. Entendi. Então essa é a nossa mágica, tá. Então, a gente salva aqui. E agora a gente pode fazer um teste, né, mais completinho aqui, gerar um registro. Pegar um cliente aleatório aqui. Pegar esse imóvel. Tá? Validade inicial, então, aqui a gente pode colocar dia 4. Um valor total aqui de 5.000, por exemplo. Uma taxa. Aqui a gente pode colocar um código para esse contrato, sei lá, ABC01. Né? E aí podemos clicar em pré-gerar faturas, tá? Maravilha. A parte aqui de anexos, eu vou deixar ela em branco, vou salvar, e ele gerou aqui pra gente, tá? Aí, claro, a gente poderia até fazer outras coisas, por exemplo, poderia gerar um código aleatório sempre pro contrato, quando eu abrisse ele para cadastrar, por exemplo, tá, Léo? Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, um valor padrão, ó, eu posso definir um código-fonte PHP. No PHP, a gente pode fazer assim, ó, unique ID. Deixa eu tirar esse igual aqui, ó. Isso aqui é uma função nativa do PHP que gera um ID único, tá? Perfeito. Então, por exemplo, ó, vou clicar no cadastrar, já me gerou aqui um identificador único, né? Legal. Aí, claro, são macetezinhos do PHP que aí dá para achar na internet, no Google, né? Como faz tal coisa, tem muito material em relação a isso, tá? Aqui, pessoal, imóvel, tá? Eu vi que tá mostrando só um na listagem, tá? Então aqui a gente pode fazer mais um ajuste, ó, na listagem de aluguel. Aqui onde tem imóvel, a gente pode ir no atributo, tá? Lá do imóvel que tem a nossa descrição em HTML. Então a gente já pode deixar isso melhor. Que vai trazer essa informação aqui na listagem também. Eu vou atualizar aqui agora. Trouxe mais informações, né, desse meu imóvel. Então, o resto a gente já tinha feito no vídeo anterior, de fazer aqui as validades, de botar as máscaras e tudo mais, né. Essa é a ideia para hoje, Léo. Não sei o que tu acha. Ficou bacana. Eu achei sensacional. Aí vai ficar faltando, então, a gente fazer a parte do contrato ali, né? Um contrato, né? E depois também uma listagem mais global ali para listar todas essas parcelas geradas para aquele imóvel, né? Show, maravilha, maravilha. Mas para isso o pessoal tem que comentar, né? O que estão achando, quais comentar, dúvidas, joinha, like. Quais dúvidas estão enfrentando, estão fazendo junto com a gente, quais dúvidas vocês estão aí batendo, né? E é importante essa interação de vocês, tá? Então, fale bastante, comente bastante para que a gente possa tá sempre melhorando aqui a nossa produção, tá? A gente vai, acho que mais dois vídeos a gente consegue encerrar esse sistema, né?
e a gente Isso, vai... né? Lembrando, né, Léo, que a ideia é ser um pequeno sistema de imobiliária, né? Lógico. Não é para ser aquele sistema para sair vendendo já e colocando em produção, né? Não, lógico que não. Mas tem duas intenções isso aqui, né? A intenção de, lógico, oferecer um sistema inicial para o pessoal poder usar como um template, né? Então essa é uma das ideias. E acho que a principal é ensinar tecnologia para o pessoal poder, né, usar dentro de projetos pessoais aí, para atender seus próprios clientes. Então essa é a grande sacada aqui, da gente estar aqui no Talking and Coding. Show de bola. Então é isso, Matheus. Nos vemos na próxima. Valeu. Próximo com vídeo, certeza. próxima semana, Vamos juntos. Dias, vai sei, sair. A gente vai aparecer no próximo aí, em algum momento, né? É isso aí. Ótimo. Gente, não esqueça, ó, comentem bastante. Esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, isso é muito importante aqui pra gente, tá? Se vocês não participam, não faz sentido algum, tá? Não esqueça, na descrição tem o link da MadBuilder, tem o cupom de 10% de desconto para você. Você consegue criar uma conta gratuita para poder conhecer a ferramenta, então fica tranquilo quanto a isso também. E é isso. E tem outros links, tem o da Desenvolvo, tem o da Oak School, tem dos e-books, enfim, tem um monte de coisa. Dá uma olhada na descrição que vai estar tudo lá, tá bom? E depois que esse projeto ele estiver pronto e você já tiver assistido depois de pronto, eu vou voltar nesse vídeo na descrição, vou colocar o link do projeto lá para vocês poderem acessar, tá? Desse projeto que a gente está desenvolvendo. Então é isso, gente. Matheus, valeu, Léo. Até o próximo. Um abração. Fique com Deus, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.